no canal e hoje eu vou falar sobre um livro, vou trazer mais vídeos falando sobre alguns livros que leio, sobre os meus estudos e também sobre essa área da literatura, que eu falo bastante no meu perfil do Instagram, que você já pode pesquisar e seguir lá o meu perfil. E vamos aproveitar hoje para conversar sobre esse livro maravilhoso, um clássico, que é o Retrato de Dorian Gray. Quem escreveu foi o Oscar Wilde e fiquem tranquilos, eu não vou dar spoiler, eu apenas vou trazer algumas reflexões muito boas e ótimas para preparar para quem ainda não leu e também para quem já leu esse livro. Acho que vale muito a pena refletir sobre esses aspectos, tudo bem? Então, bom pessoal, esse livro eu recomendo muito a leitura, inclusive desde adolescentes até adultos. A leitura é muito fácil de fazer, a linguagem não é difícil e vocês vão conseguir pegar bastante da história. A base da história, sem nenhum spoiler, isso aqui já, como são clássicos, parênteses, é muito importante contar pra vocês, né? Quando um livro é um clássico, a gente não recebe spoiler, a história é simplesmente conhecida. Então o que importa é a sua experiência de leitura e aplicação daquele livro. Então a história é conhecida do Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, ele é um homem muito bonito mesmo, ele tem aspectos de uma beleza extraordinária. Ele faz amizade com Basil. Basil, ele é um pintor, né? E esse pintor, ele vai querer fazer essa pintura do retrato de Dorian Gray. Juntamente com esse pintor, o Basil, ele tem um outro amigo, uma terceira pessoa, que é o Lord Henry. Lord Henry, ele é muito amigo de Basil, mas certo dia ele vai conhecer o Dorian Gray quando Basil pintava o seu retrato, né? O Lord Henry fica encantado com a sua beleza. Acontece que o Henry, ele vai começar a ensinar para Dorian algumas coisas que não são muito morais. Ao longo de todo o livro, vocês vão conseguir notar como o Lord Henry tem essa capacidade de palestrinhas, né? Que é o que a gente diria hoje. Ele vai fazendo muitas palestrinhas e Dorian, ele vai criando um apegamento, né? Ele vai se prendendo ao Lord Henry, chegando a ficar muito amigo do Lord e deixando de lado Basil. O que acontece é que aquela pintura que Basil fez, né, logo no começo da história, que é encantadora, de repente ela recebe um feitiço, como se as palavras de Dorian Gray virassem realidade. Ele tem inveja do retrato. Logo de começo ele olha pro retrato, olha pra beleza do retrato, ele tem muita inveja. Ele olha para aquilo e ele vê aquela beleza intacta, que vai durar toda a eternidade, que não sofre modificações. Um quadro que pode durar séculos. Ele olha para o quadro e fala, eu gostaria de ter uma beleza intacta e que na verdade o quadro envelhecesse, não eu. Então ele tem medo de envelhecer. Lord Henry, inclusive, fala sobre a beleza dele, fala sobre a juventude e traz aspectos que deixam o Dorian Gray, ele vai se tornando seco. Uma bondade que você reparava no começo vai sendo consumida pela vaidade. A importância desse livro é nós repararmos o nosso pedaço de Dorian Gray e como as coisas que o Lord Henry vai falando, muitas vezes a gente pode se identificar e são coisas podres, mais voltadas para o que é ruim da humanidade, mais voltadas para as dificuldades da humanidade. O livro vai trazer coisas muito interiores. O que acontece com o retrato é que esse feitiço acontece. De fato, o retrato, na verdade, vai assumir a corrupção inteira do Dorian Gray, enquanto ele mesmo vai permanecer como retrato intacto. A consequência é a seguinte: todos os atos que Dorian Gray faz, tudo que ele comete, todas as decisões que ele toma, que vão destruindo a alma dele, que vão o tornando o homem ruim, o homem vaidoso, orgulhoso, egoísta, vão aparecendo no retrato, enquanto ele se mantém intacto. Então ele é esse homem terrível, né, que todos já começam a comentar como que ele mantém uma beleza, ele tem uma aparência de pureza, de inocência, que não é a verdade. Aquilo não é o aspecto da alma dele. Uma imagem muito interessante é a gente visualizar primeiro, né, os impactos dos nossos atos sobre a nossa imagem. Não só a imagem exterior, mas a imagem da alma, que fica representada. Então a gente pode começar trazendo essa reflexão. Outra é olhando para o Dorian Gray diante dessa situação. O que o Dorian Gray faz diante disso? Ele tem medo de olhar para o quadro. Isso é muito o que nos acontece diante da podridão dos nossos atos, diante das dificuldades do que a gente comete, diante daquilo que a gente vai fazendo e não sabe como reagir, e diante de atos ruins, principalmente diante da nossa vaidade. A gente tem medo de olhar para dentro, temos medo de olhar para nossa alma, temos medo de enfrentar aquilo que há no mais íntimo do nosso interior, enfrentar a nossa podridão, os nossos defeitos. É muito difícil assumir os nossos defeitos e, de fato, né, os defeitos são coisas que nos repugnam, né? A gente só fica pensando sobre as nossas qualidades. E isso mostra como é necessário para nós, sim, enfrentarmos a nossa alma. Então, para isso, a gente pode pensar que o olhar para um retrato é também um exame de consciência.
Então o exame de consciência é uma tarefa, né, que a gente pode fazer todos os dias, de olhar para dentro de nós mesmos e meditarmos, né? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu posso melhorar. A gente pode fazer isso todos os dias à noite, por exemplo, né, fazendo um propósito para o dia seguinte. Olhar para nossa alma, à medida que a gente vai tendo essa pureza, esse pente fino de olhar para os nossos atos e reconhecer que aquilo vai marcando a nossa alma, a gente vai conseguindo mudar quem nós somos. O Retrato de Dorian Gray é um livro extremamente, apesar de simples de ler, ele tem uma complexidade, uma profundidade que necessita de uma meditação, de uma reflexão. Uma coisa que eu recomendo é, diante desse livro, vocês olharem, né, para a história e tirarem tempos para meditar sobre aquilo que aconteceu, sobre as frases de Lord Henry, de meditar sobre o que diz os personagens, de como um personagem reage, de como o próprio Basil reage diante de toda a situação. E o Dorian Gray, ele vai caindo por água abaixo, né? Ele começa com pequenas coisas ruins, ele não vai sentindo a consequência, ele não quer enfrentar a intimidade, ele não quer ver que ele é ruim e ele vai só caindo, né? Indo para ações ainda piores. Então esse livro nos convida a olhar para dentro. Então por isso que eu sempre falo, né? A leitura de um livro é muito importante que seja sempre refletida, meditada. Então separar, se você lê 15 minutos por dia, separe 5 para você pensar sobre a história, reconstruir a cena, pensar sobre o que acontecia. Então é muito importante vocês verem, né, o impacto também da influência do Lord Henry e reparar especialmente nas frases dele. O Oscar Wilde, né, esse foi o livro mais conhecido, o livro mais famoso que ele escreveu. Nesse romance ele teve a capacidade de trazer reflexões por muitas vezes ignoradas. E por isso é importante que vocês olhem para essa literatura não como algo simplesmente de diversão, como algo para passar o tempo, mas algo para se aprender. Esse livro nos convida à reflexão e nos convida a enfrentar a nossa vaidade, a enfrentar os nossos defeitos, inclusive o fim, sem dar spoiler, né, mas o fim de toda a vida, né, de toda a vida humana é a morte. E a gente não pode se esquecer disso. Por isso que meditar sobre a morte, esse livro nos convida a pensar sobre o nosso envelhecimento, a pensar quando as nossas rugas, a gente vai ficando velhinho, a gente olha para os velhinhos hoje, a gente acha que a gente nunca vai chegar lá. Mas nós vamos, todos. Inclusive, se não chegar lá, a morte vem antes. E o que é a morte, senão a gente ali, diante de um caixão, todos os corpos serão iguais, corroídos por vermes. Isso não é algo medonho de se pensar, mas algo verdadeiro, realista, e que faz com que a gente queira viver melhor o dia de hoje. Então é um convite para o nosso exame de consciência. O Retrato de Dorian Gray, o retrato é a consciência. Por isso que você já começa lendo preparado. É uma verdadeira obra-prima da literatura mundial e é de fato um símbolo do decadentismo, né? Um símbolo do decadentismo e do esteticismo de uma época vitoriana que o próprio autor viveu e trouxe nos seus escritos. Eu espero que vocês gostem muito desse livro, é um livro maravilhoso, muito bonito. Eu gostaria de ler essa citação que traz na contracapa dessa edição, que pode já nos dar esse gostinho da leitura, que diz assim: que coisa profundamente triste, eu ficarei velho, aniquilado, hediondo. Esta pintura continuará sempre fresca, nunca será vista mais velha do que hoje, neste dia de junho. Ah, se fosse possível mudar os destinos, se fosse eu quem devesse conservar-me novo, e se essa pintura pudesse envelhecer. Por isso eu daria tudo. E Dorian Gray entregou a própria alma em troca disso que ele pediu. E é isso que vocês vão saber nessa história e nessa literatura incrível. Convido vocês a essa leitura que nos chama à reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, de mais um vídeo. Esses vídeos que eu vou fazer, uma série, uma sequência, né, de vídeos também falando sobre livros, sobre literatura. Eu espero que vocês gostem e façam um bom proveito também lendo esse grande clássico da literatura. E aproveitem para me contar nos comentários que tipo de reflexão, interpretação vocês gostariam de ouvir. Coloca aí um livro que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever também e deixar a sua curtida para dar aquela moral e ajudar a crescer aqui o canal, tá bom? Um beijo da Clarice e até o próximo vídeo.